Meus irmãos, uma boa noite para todos aqueles que eu não desejei boa noite. A graça e a paz de Cristo a todos nós nessa noite. Amém, amém. Quero dizer da minha satisfação, da minha alegria em poder estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus com essa igreja querida e amada. Da mesma forma que o pastor Felipe disse da nossa amizade, a recíproca é verdadeira. Ele, reverendo Célio, são amigos queridos que Deus tem colocado, no nosso ministério, na nossa jornada. E nós louvamos a Deus pela vida dos servos do Senhor e pela vida dessa igreja também. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O tema proposto, irmãos, para que nós pudéssemos meditar, refletir nessa noite é santidade. À luz da confissão de fé do Westminster, capítulo 13, pegando a pergunta, obviamente eu vou pegar também a pergunta 35 do breve catecismo, que é bem objetiva, o que é santidade, está lá a resposta. E aí nós vamos ver esse texto e dentro do que nos for possível apresentar para os irmãos e compartilhar, vamos vendo outros textos da palavra do nosso Deus também. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, vamos ler a partir do verso 20. Diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, diante da Tua palavra está a Tua igreja. Nós somos o Teu povo, parte da Tua igreja aqui reunida nessa noite. E nós clamamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinar, nos instruir, porque temos a plena convicção de que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos aperfeiçoa, Senhor, através da Tua santa e bendita palavra nessa noite. Que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la na nossa vida, produzindo todas as transformações que se fazem necessárias na nossa vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, o tema é santidade, mas esse não é um tema que, obviamente, a gente pode abordá-lo de uma forma muito isolada, dentro de uma perspectiva de sistematização do que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu queria brevemente aqui chamar a atenção dos irmãos e da igreja que a ideia ou o tema da santificação está inserido dentro daquilo que nós chamamos de ordem da salvação. Existem vários outros temas ou outros pontos
que são atinentes a essa perspectiva da salvação, da ação de Deus na nossa vida. Deus nos escolheu, isso faz parte da ordem da salvação. Deus nos chamou de forma eficaz, isso faz parte do processo da salvação. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus nos deu o dom de ter a fé, de acreditar. Isso de fato é algo que vem da parte do nosso Deus. Veja que nós vamos tendo aí várias etapas desse processo da salvação. Talvez um dos centrais, e eu não gosto de dizer o mais importante em detrimento de outros, mas nós temos a justificação, algo extremamente essencial quando nós falamos sobre salvação. A justificação é aquele momento em que nós estamos quites perante a justiça de Deus e a condenação pelo nosso pecado não virá sobre a nossa vida, porque a partir ou através dos méritos de Cristo e daquilo que Cristo fez por nós, Deus nos tornou justos perante a sua lei. Veja que de todos esses pontos ou todas essas etapas desse processo da salvação, todos aqueles que eu já abordei até aqui, eles são de ação exclusiva de Deus. Para usar uma palavrinha mais elaborada, e eu uso com o objetivo apenas da gente ter a definição mais exata, são ações monergísticas da parte de Deus. Não há uma sinergia entre Deus e o homem. Quando Deus nos escolheu, Ele assim o fez de forma monergística, né? Quando Ele nos vocacionou, a ação foi dele. Quando Ele implantou a fé no nosso coração, a fé, diz a palavra, é dom de Deus. Se você pegar a palavrinha dom, não é? Raris, o rarisma traz essa ideia de graça, não é? O dom deriva da graça, é um presente que Deus nos deu. A justificação, a ação de Deus. Nós não produzimos justiça própria. A Bíblia, na realidade, usa uma expressão para a justiça que nós somos capazes de produzir. A Bíblia chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Então pense naquele pano de chão mais podre que você tem na sua casa. Talvez você não tenha nenhum, né? Algumas irmãs são bem zelosas e não deixam chegar nesse nível, mas de repente você está imaginando um pano bem sujo, bem podre que você tem na sua casa, ou já teve, que você jogou fora. A comparação é essa é a capacidade que a gente tem de produzir justiça, ou seja, nós não produzimos justiça suficiente para nos tornar justificados diante do nosso Deus. Logo, todas essas etapas, e eu não queria que você pensasse numa perspectiva cronológica, quando eu uso a expressão etapas, elas são atos de Deus na vida do ser humano. Agora, em todo o processo da salvação, existe um ponto que aí não é monergístico, que aí não é a ação unilateral de Deus. Essa existe sinergia. Essa existe a participação do homem também. Sabe qual é? A santificação. E se você for parar assim, com muita sinceridade para analisar, para perceber qual é a pior de todas, é justamente aquela que a gente participa, não é? Aquela que a gente pode dar um pitaco, aquela que a gente vai, entre aspas, aqui tentar ajudar, não é, a Deus nesse processo da salvação. Então, meus amados irmãos, a salvação, ela se desenvolve, se desenrola no nosso coração a partir de todo esse processo. E na culminância de todo esse processo, e quando eu digo culminância, na vida presente, porque nós já podemos desfrutar da convicção e da certeza da salvação aqui, mesmo que o Senhor Jesus não tenha voltado ainda para completar plenamente a sua obra, nós já desfrutamos dessa alegria, desse gozo no nosso coração. Mas nós olhamos para a nossa vida e haveremos, se sinceros formos, de perceber que a parte que nos toca, a parte que nos cabe, a parte da santidade é aquela que mais deixa a desejar.
E obviamente não deveria ser assim. Obviamente que a santidade deve ser buscada, a santidade deve ser almejada, a santidade deve ser um alvo, um objetivo na nossa vida. Mas só para a gente perceber algumas diferenças, né? Por exemplo, da justificação, eu acho que quarta-feira passada foi vocação eficaz, né? Então, a justificação para a santificação, para que a gente entenda um pouquinho como é que se processa isso, a diferença de um e de outro. A justificação, ela remove a culpa do pecado. Veja, quando eu falo de justificação, estou falando de um ato jurídico. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados, nós pecamos enquanto seres humanos, e como pecadores, a única coisa que nós merecemos é o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, na perspectiva espiritual e na perspectiva física, morte espiritual e morte física. Quando nós falamos de justificação dentro desse processo da salvação, nós estamos falando de uma ação pontual de Deus, que acontece uma única vez e que remove a culpa do nosso pecado. Romanos capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A santificação, ela não remove a culpa. A santificação, ela vai ser um ato que vem depois da justificação e ela remove a sujeira, ela remove a poluição. A justificação é um ato que é realizado numa realidade externa do ser humano, no tribunal de Deus, numa ação de Deus. A santificação é algo que é realizado internamente no coração do homem, na nossa própria vida, na nossa mente, no nosso coração. A justificação é feita uma única vez. A santificação é um processo que deve ser alcançado, desenvolvido e melhorado todos os dias da nossa existência, até que Cristo volte. Eu estou colocando alguns pontos aqui para que os irmãos percebam essa diferença. A justificação, Deus nos declara justos. A santificação, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração para produzir, e obviamente com a nossa sinergia, com a nossa ação também, uma vida que seja moldada, uma vida que seja aperfeiçoada. E a gente precisa entender que esse aperfeiçoamento tem como objetivo final, cada dia mais na nossa vida, nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Quem é o irmão ou a irmã mais santo, que busca de fato uma vida de santidade? É aquele que se parece mais com Jesus. É aquele que busca de fato, através das suas ações, através da sua vida, viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Quando nós falamos, irmãos, sobre santificação, nós podemos falar sobre duas realidades. E o texto, e eu peço que você permaneça, por gentileza, com esse texto de Efésios aberto, o texto vai falar sobre essas duas realidades. Quando ele diz que nós precisamos nos despojar do velho homem. E depois ele vai falar que nós precisamos, nos revestir, nós precisamos ter uma outra perspectiva de vida. E aí não apenas nesse texto, em muitos outros textos da palavra de Deus nós vamos ter relacionados à santidade essas duas realidades. Primeiro, a mortificação. Segundo, a vivificação. Eu morro para quê? Quando nós falamos despojar do velho homem, o que significa isso? Significa, meus amados irmãos, a anulação de qualquer força que exista na nossa natureza ou no mundo que jaz no maligno, que se contrapõe à vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos anular isso. Nós precisamos nos despojar das concupiscências, dos desejos, das vontades, das ideias ou dos ideais
que nós tínhamos antes da justificação, antes do novo nascimento, antes da nossa conversão. Nós somos agora novas criaturas, e novas criaturas significa passar por esse processo da santificação, mas nós não chegamos no processo da santificação sem que antes a gente possa, dentro daquilo que é possível, obviamente, anular esse velho homem, anular esses desejos que são contrários à vontade de Deus. Veja que o texto vai dizer assim, não é? No sentido de que, quanto ao trato passado, veja, é pretérito, é antes da conversão, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, as concupiscências que são enganosas. E o texto vai falar então agora de uma renovação, de uma nova vida. Nós precisamos ser renovados. E o que é que significa ser renovado? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais. Vocês conseguem perceber aqui que a ideia é: eu tiro uma roupa velha e coloco uma roupa nova, despojando-vos das concupiscências, dos desejos enganosos. Agora eu preciso me revestir do novo homem. E esse novo homem é como? Esse novo homem foi recriado. O que é o nascer de novo, meus amados irmãos? Senão uma recriação daquilo que nós deixamos de ser, senão uma religação de fato e de verdade com o nosso Deus. Lembra-se daquele momento em que Nicodemos, na dúvida sobre a ideia de nascer de novo, pergunta: acaso eu vou voltar para o ventre, para a barriga da minha mãe? Nicodemos, você não está entendendo absolutamente nada. O novo nascimento aqui é a vida espiritual. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos fez novas criaturas. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos resgatou do pecado. Antes nós estávamos condenados. Agora nós temos a certeza e a convicção de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os irmãos percebem a diferença? Antes era a morte, era a separação de Deus. Irmãos, o homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a vida. É por isso que a morte é um tema indigesto. Por mais que a gente tente refletir sobre isso, é um tema indigesto, e é um tema indigesto porque nós não fomos criados para a morte, mas a palavra do Senhor para os primeiros pais, que representavam federativamente toda a raça humana, foi: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes desse fruto, certamente morrerás. Eva, seu esposo Adão, comeram do fruto. Eles morreram imediatamente? Sim e não. Sim, do ponto de vista espiritual. Eu queria que você pensasse o seguinte: toda vez que você pensar em morte, talvez a melhor palavra para a gente definir seja separação. O que é a morte física? O corpo volta para o pó, de onde veio, e o espírito volta para Deus. É a separação das duas partes que constituem o ser humano, corpo e alma. E o que é a morte física? É a separação da criatura e do Criador. É a separação do homem e de Deus. E no dia que Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus. E ele não apenas foi expulso da presença de Deus, ele perdeu o acesso a Deus. Ele não tinha mais a capacidade de buscar a Deus por si só. A gente até, e a antropologia vai nos ajudar nesse sentido. Você estudar antropologia, você vai ver que toda nação, povo, etnia, em todo lugar da terra, em todo o tempo que já existiu, tem essa necessidade do sagrado. O cara vai dizer que é um pedaço de madeira, que é Tupã, que é a lua, que é o sol, que é um planeta, seja lá o que for. É por isso que o nosso coração é extremamente enganoso, e um parênteses que eu faço aqui, e nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso, porque a idolatria é um passo que está assim diante dos nossos olhos. Lembremos do povo de Israel. Deus libertou Israel da mão de Faraó de uma forma impressionante, meus amados irmãos. Se a gente lê aquela história, é algo fantástico.
Pouco tempo depois, o povo estava fazendo o bezerro de ouro. E sabe o que é que me chama mais atenção naquela história? Não é a feitura do bezerro por si só, mas é o que eles disseram. Eles fizeram o bezerro de ouro e eles disseram assim: foi esse bezerro que nos tirou da terra do Egito. Isso é idolatria. Eu estou atribuindo a outra pessoa aquilo que de fato foi Deus quem fez. Eu estou depositando, não é, uma fé, uma certeza, uma adoração, seja lá o nome que você queira dar, uma veneração, como alguns gostam de dizer, em alguém ou alguma coisa que não merece isso. Então veja, meus amados irmãos, que naquele momento que o homem pecou, houve essa separação. O homem agora está separado de Deus, apesar de ansiar o sagrado. É por isso que existem as religiões. O que é a religião? O que é que significa a religião? A necessidade de se religar. Religião é religar, essa necessidade de se religar a Deus. E aí, o Evangelho de João, o Senhor Jesus, de forma explícita, quando, numa palavra de consolo, né, aos seus discípulos, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Eu estou indo para junto do meu Pai, vou preparar um lugar para vocês. E vocês vão para lá também. Tomé, não podia ser outro, meio na dúvida ainda. Mas como é que a gente vai saber esse caminho para ir para onde o Senhor estiver indo? O Senhor está indo preparar o lugar, mas que caminho é esse? Aí o Senhor Jesus primeiro dá um puxão de orelha em Tomé. Você ainda não sabe qual é o caminho? Esse tempo todinho, Tomé. Imagina a gente, né? Esse tempo todinho ouvindo o pastor Célio, esse tempo todinho ouvindo o pastor Felipe, esse tempo todinho que você tem da igreja, você não sabe ainda qual é o caminho. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só existe uma forma de se religar ao Deus vivo e verdadeiro: Cristo Jesus. Não existe outra forma. Não existe outro caminho. Não são vários caminhos. O artigo é definido. É apenas um. Está no singular. Definido e no singular. Apenas uma verdade. Apenas um caminho. E apenas Cristo Jesus que é capaz de produzir vida. Se morte é separação, vida é o quê? União. A morte física separa corpo e alma. Ressurreição junta de novo corpo e alma. Na ressurreição final teremos um corpo glorificado, mas ainda assim será um corpo. Jesus tem um corpo humano, Jesus continua sendo 100% homem. Morte espiritual, separação de Deus e do homem. Novo nascimento, eu vou usar a nomenclatura, o termo que a palavra de Deus usa. O que é então esse novo nascimento? Religou Deus e o homem. O homem agora volta a ter acesso ao seu Criador, e isso acontece como? Por meio de Cristo Jesus. É por isso que todas as vezes que nós oramos, e o que é a oração senão um acesso que nós temos a Deus? No final nós dizemos assim: em nome de Jesus. Amém. Porque ou é no nome dele, ou a gente não tem acesso. Porque não existe outro caminho. Os irmãos compreendem? Então essa é a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós somos justificados, nós fomos alcançados. Deus nos chamou de forma eficaz. Nada disso dependia de nós. Exerce o seu amor, exerce a sua misericórdia, exerce a sua graça. Quando Ele não nos manda para o inferno, Ele está exercendo a sua misericórdia. Misericórdia não dá aquilo que a pessoa merece. É preciso assim, a gente vive numa cultura muito humanista que a gente às vezes tem que ter até cuidado com algumas coisas que a gente fala, ou que a gente deseja, não é? Por exemplo, se eu disser assim para Deus: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu tenho que ter muito cuidado, porque o que era meu de direito que eu estou pedindo de volta? Se é para restituir o que eu tenho direito, se existe uma coisa aqui que todos nós temos direito, e aí a gente adquiriu isso com o nosso esforço, aí é a gente, o esforço foi nosso.
Se tem uma coisa, não se escandalize com o que eu vou dizer não, mas se existe uma coisa que nós conquistamos com o nosso suor e com as nossas ações, foi o direito de estar no inferno. Agora, pela misericórdia de Deus, nós não vamos para lá. Posso ouvir um amém agora? Meu irmão, diz amém, meu irmão, para tu ir se garantindo aí. Seja firme, amém. Pela misericórdia, Ele não vai me dar aquilo que eu mereço. Misericórdia é isso. Misericórdia é conceitualmente o oposto de graça. O que é graça? Eu não merecia e recebi. O que é misericórdia? Eu merecia e não recebi. Aí veja, quando eu não vou para o inferno, Deus está agindo com misericórdia. Eu merecia. Olha que eu fiz de tudo para ir para o inferno. Mas Deus me amou. Não sei a razão, não sei o motivo, não sei o porquê. Seu filho morreu na cruz do Calvário. A partir ou através do ato de Cristo eu estou justificado. Não há condenação para mim. Nada pode, absolutamente nada pode me separar do amor de Cristo. E além de não me mandar para o inferno, Ele ainda age com graça e me dá o que eu não mereço. Eu vou para o céu. Nós vamos para o céu. Agora, até lá, o que é que nos cabe aqui? Buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. E essa vida de santidade, ela vai partir desses dois eixos. Mortificação, por um lado, despojando-vos do velho homem. Obviamente, irmãos, a nossa natureza é pecaminosa. Não há quem vai passar nessa vida incólume no sentido de não pecar em hipótese nenhuma. Mas eu gosto muito de uma frase, atribuem essa frase a Santo Agostinho. Eu confesso que eu nunca li, não sei se é dele. Se não foi, fica sendo. Que antes da nossa conversão, nós não podíamos não pecar. Antes da nossa conversão. A nossa realidade era de pecador miserável e simples assim. Agora, depois que Cristo nos transformou, hoje eu posso não pecar. Os irmãos compreenderam? Antes eu não podia não pecar. Hoje eu posso não pecar. Por quê? Porque a obra da salvação foi iniciada na minha vida e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe por que nós podemos hoje não pecar? Pelas promessas de Cristo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Que poder foi esse que a igreja recebeu? Nesse combo do poder, que a igreja recebe a partir da descida do Espírito Santo de Deus, o próprio texto diz para serem minhas testemunhas, ou seja, eu vou testemunhar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou falar do amor de Cristo, eu vou agir da melhor forma possível, eu vou viver a minha vida a cada dia, a cada momento, cada segundo da minha existência, para que eu seja mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo. E eu já posso iniciar isso, eu até compreendo que eu não vou conseguir a perfeição nessa existência. Nós não vamos. Mas obviamente que quando nós pecamos, a palavra de Deus nos insta ao arrependimento, nos convoca ao arrependimento com uma certeza. Se confessardes os vossos pecados, Deus é o quê? Fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. De tudo. Tem uma expressão bíblica que eu acho simplesmente fantástica, sobre o perdão que Deus aplica ao nosso coração. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Todas as vezes que eu vou falar para os casais, eu gosto de lembrar isso. Você não perdoou? Lance no mar do esquecimento. Vamos parecer com o nosso Criador. Isso quer dizer o seguinte, não lembre daquele negócio 10 anos depois. Não tem um cônjuge que tem a capacidade de memorizar. Obviamente que essas capacidades elas são treinadas, alguns deles, para lembrar só do que de fato lhe é conveniente. Outras coisas esquece.
Não, tem outras partes que cessam. O perdão, ele vai passar por isso. E talvez até a gente não consiga esquecer. O reverendo Hernandes tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que perdoar não é você se esquecer plenamente daquilo, mas é até mesmo ter a capacidade de lembrar e isso não lhe fazer mais mal, não é? Tem gente que é diferente, tem gente que perdoou já umas 10 vezes, mas quando começa a falar no problema, a raiva já vai subindo. Não é assim? O sangue já vai fervendo. Mas não tinha perdoado. Deus diz que lança no mar do esquecimento. Irmãos, o pecado vai existir, mas nós não podemos nos conformar com ele. Nós não podemos amar o pecado. E eu não sei nem que horas são, quanto tempo eu tenho mais pronto. Então eu vou fechar com essa última parte, porque nós precisamos sair do campo da teoria, do campo da reflexão teológica. Obviamente que tudo passa por aí, tudo passa pelo convencimento da nossa mente. Se você abrir a sua Bíblia lá em Neemias capítulo 8, Esdras está lendo o livro da lei numa reforma que aconteceu lá atrás. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas o texto diz lá que ele lia o texto para todos aqueles que entendiam. Aquele texto é muito interessante porque a gente vai vendo o efeito que a palavra de Deus tem na nossa vida. Primeira coisa, ela atinge a nossa mente. Lembre-se de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu não vou tomar a forma, me conformar com esse mundo, mas eu quero transformar esse mundo a partir de uma transformação que eu passei, que eu sofri. E essa transformação de Romanos começa onde? Pela transformação da vossa mente. E Neemias está lá posto, todos que entendiam. E o texto diz que ele leu o texto, acho que, se eu não me engano, do raiar do dia, 5, 6 horas da manhã, não é? Lendo até escureceu, até meu dia, eu não lembro agora exatamente o texto, já faz tempo que eu li esse texto, e num dado momento diz o texto que o povo começou a chorar. Olha que coisa fantástica. A mente é o primeiro lugar onde a palavra de Deus atinge. E o que nós fazemos aqui nessa parte é esse convencimento da mente, é essa perspectiva de compreender o que é santificação, de compreender o que é a salvação, de compreender o que é a vida cristã, mas isso precisa mexer com o nosso coração. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de motivação, nós estamos falando de paixão, de desejo, de vontade de ser tal como Deus é, de viver uma vida correta. Se não mexer com o meu coração, eu vou virar aquele presbiteriano que sabe os 5 pontos do calvinismo, que decorou a confissão de fé, que escuta aí a turma reformada todinha, mas eu apenas desenvolvo um dom, que é o dom de sentar no banco da igreja e não fazer mais nada na minha vida. Não tem gente que tem esse dom, que tem esse talento, não vem de Deus não, mas que tem esse talento tem, não é? Veja, tem que ter emoção na coisa. Eu tenho que entender que eu não era nada, que eu estava perdido, que eu estava chafurdado no lamaçal do pecado e Deus me amou. Se isso não mexe com as minhas emoções, eu ainda não fui convertido. Se isso não faz você chorar, se isso não faz você refletir emocionado naquilo que Deus fez por mim e por você, você precisa repensar se de fato a palavra de Deus já atingiu a sua mente. Mas o texto de Neemias diz que atingiu a mente. Eles choraram e depois eles saíram a distribuir os alimentos para quem tinha fome. Aqui a gente está falando da ação, do volitivo. E aí eu fecho com isso, porque do versículo 25, não é? Basicamente até o versículo 32, o final do capítulo 4, são ordens e orientações práticas do que significa se despojar e do que significa se revestir. Eu preciso me despojar de forma prática. Pastor, o que é isso? Me despojar do velho homem. Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeiro, deixe de ser mentiroso. Está vendo aí, não? Você não quer saber como é que se despoja do velho homem? O velho homem é mentiroso, o novo homem não.
A gente vai até contar uma mentira aqui e acolá, mas não vai ser aquele mentiroso, quanto mais. Na realidade, irmãos, se tem uma coisa que não combina com o crente, é a mentira. Já que eu falei de Santo Agostinho, tem uma história engraçada. Tem hora que diz que é Santo Agostinho, tem hora que diz que é Tomás de Aquino. A gente fica lendo um e outro, cada um que diga uma coisa. Diz que um dos alunos, né, disse assim: mestre, olha, eu estava lá fora e vi um boi voando. E aí foi lá o Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, não importa. A diferença é de mais ou menos 800 anos entre um e outro. Aí ele foi lá para fora, né, e os alunos ficaram caçoando: mestre, o senhor é um homem tão inteligente, tão capaz, e acreditou nessa história de que a gente viu um boi voando. Aí ele disse assim para o aluno dele: porque é mais fácil um boi voar do que um crente mentir. A nossa grife, a nossa marca é a verdade. Agora tem gente que não pode ver uma coisa errada, não pode ver um jeitinho, não pode ver uma mentira. Você conhece gente assim, não? Olha, eu já convivi com as figuras. Rapidinho, porque essa história é muito boa. Rapidinho. Vindo com o irmão lá, quando eu pastoreei no Espírito Santo, de uma congregação, não vou dar mais maiores detalhes. Num carro, na estrada, era uma congregação de 18 quilômetros, estrada de chão. Aí a gente vai vindo, vai um cara lá na frente, no cavalo. Ele: peraí, pastor, peraí, que eu preciso falar com esse cara. Aí eu parei o Unozinho que eu tinha, e aí ele disse: rapaz, já desceu bravo com o cara. Rapaz, tu me vendeu as vacas, e as vacas não têm dente, e como é que as vacas vão engordar? Que as vacas não conseguem comer. E eu lá parado, doido para chegar em casa. Aí começou a desenrolar, para eu não demorar mais a história. Irmãos, esse cidadão não podia ver, ele comprou essas vacas. Vocês não sabem nem a engenharia que ele fez. Ele deu um Fusca que valia, acho que 500 contos. Naquela época o Fusca não era tão caro como é hoje. Ia pagar com não sei quantos anos a outra parte. Ou seja, ele tentou engabelar o cara, e o cara foi que engabelou ele, vendendo umas vacas sem dente, e as vacas tudo morrendo magra. E esse cidadão é o seguinte: tinha uma coisa certa e uma coisa troncha. Sabe para onde é que ele ia? A coisa troncha. É aquela história: eu vou levar vantagem. E aí é o mentiroso, é a malemolência do brasileiro com esse jeitinho, me perdoe a expressão miserável, às vezes, que está entranhado na nossa cultura. O crente não é assim. É sim, sim, e não, não. Não tem conversa fiada. Lembre-se das características do cidadão do céu, postas lá no Salmo 15, lembram? O cidadão do céu jura com dano próprio, mas não se retrata. Sabe o que é isso? Eu não dei minha palavra, eu não jurei, não devia ter feito, vou tomar um prejuízo. Tome. Mas a sua palavra mantenha. Jure com dano próprio, mas não se retrate. Essa é a característica de quem vai para o céu. Como é que eu vou me despir do velho homem? Deixe de ser mentiroso, fale a verdade com o seu próximo. Como é que eu vou me despir do velho homem? A ira é algo que a gente até pode enfrentar, mas tem gente que é iracundo demais. E o domínio próprio, onde é que entra? Tem gente que tem pavio curto, tem gente que nem pavio tem. Já pega na hora. A explosão já existe. Ou então você vai guardando aquela raiz de amargura no seu coração. Irai-vos e não pequeis. É possível ficar irado e não pecar? É. O Senhor Jesus ficou irado, mas não pecou. Ele expulsou os cambistas do templo, e o sentimento que tinha no seu coração não era um sentimento: vá lá, por favor, tire a sua banquinha daqui, com muito jeito. Não, tem a hora que vem a ira, não é? O ser humano pode se irar, sabe por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e os atributos de Deus nos foram comunicados, e a Bíblia diz que Deus também é ira. É por isso que a gente é capaz de se irar. Deus é amor, é por isso que a gente é capaz de amar. Deus é criador, é por isso que a gente tem criatividade. Tudo isso são atributos que foram comunicados ao homem na criação. Mas eu preciso ter um limite. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais. Furtar aí é a turma do direito, é diferente de roubar, não é? Furtar é quando ninguém está vendo.
E aí você vai ver a dignidade da pessoa. Não é quando tem uma câmera na frente dela e um holofote bem grande, é quando ela está sozinha no quarto, sozinha no lugar em que ninguém está vendo, ou supostamente ninguém está vendo, porque Deus vê tudo, absolutamente tudo. Se você agia nas sombras, você é crente, meu irmão. Você não age mais dessa forma. Quem furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe. Pequeno parênteses, trabalho é algo que deve ser encarado como uma coisa boa. É outra coisa que a gente talvez tenha herdado aí de uma cultura talvez um pouco romanista, né, católica, romanista, de trazer uma perspectiva de que o trabalho é uma coisa ruim. Tem gente até que diz que o trabalho veio depois da queda. Não, o trabalho não veio depois da queda. Deus fez o homem e já deu ordem e mandato cultural para ele. Por exemplo, cuida do jardim, cuida de tudo. Vocês já cuidaram do jardim? Dá trabalho? Não. Aí o cara canta, eu só queria ter na vida, como é, uma casinha e um lugar de mato verde para plantar e para colher. Sabe o que significa isso? Tu tem que pintar a casinha. Para plantar e colher, tu tem que pegar na enxada. A música é linda. Agora, transforma a música na realidade. Obviamente que com o pecado, o trabalho passou a ter uma conotação muito maior. Da mesma forma, foi com as dores do parto. Mas isso é outro capítulo para a gente, um outro momento você desenvolve isso, né? Então, trabalhe. Use as suas próprias mãos, ou seja, se antes eu era esse malandro que furtava, se antes eu agia nas sombras, se antes eu era esse cara que não podia ver uma coisa errada, que eu estava lá mentindo, enganando, furtando, eu não sou mais assim. Versículo 29, você quer saber como se despide o velho homem? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui não está incluso só palavrões, não. Está incluso um bocado de coisa. Está incluso o que nos ensina Tiago, capítulo 3, o poder devastador da língua. E o texto diz lá, não pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Ou eu uso a minha boca para glorificar a Deus, ou eu estou sendo instrumento de Satanás. Por exemplo, a fofoca, se você olhar direitinho, dá para encaixar ela aqui dentro. Dá para encaixar tranquilamente. Gente fofoqueiro, gente mexeriqueiro, gente que usa a sua boca para denegrir. Irmãos, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª Ele abomina. Quem levanta falso, semeia discórdia e levanta falso contra os seus irmãos. Louvado seja Deus, na igreja não tem nada disso, né? Estamos imundos, Deus é bom demais. Vamos lá. Como é que diz aí? Nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Olha que coisa maravilhosa. Vamos edificar uns aos outros, conforme a necessidade. E que transmita o quê, irmãos? Olha que coisa linda essa palavra, que transmita graça. Que as suas palavras transmitam graça. Pronto, me despido, velho homem. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Eu fico lendo isso aqui, sabe o que é que vem na minha cabeça? Esse povo barraqueiro. Eu não sei o que é que vem na cabeça, mas vem, gritaria, ira, cólera, é gente barraqueiro. Como tem gente barraqueiro? O crente não é assim não, minha gente. O crente se contém. O crente tem domínio próprio. O crente, quando vê uma briga, uma gritaria, ele não vai. Aí, não, mas Deus converteu a minha vida, eu sou crente, mas não sou besta. Não tem O povo não fica criando uns versículos diferentes que não tem na Bíblia. Segundo Efésios capítulo 7, versículo 8, eu sou crente, mas não sou besta, não é? Meu amado irmão, a palavra de Deus está dizendo aqui, falando de um padrão ético, de postura. Você vai em algum momento precisar ser firme, seja firme. Você vai precisar confrontar alguém, confronte. O ponto não é esse. O ponto é essa coisa mesquinha, essa coisa tacanha, não é? Longe de vós essa amargura. Como tem gente amargurada? Como tem gente que parece que não consegue suplantar os seus traumas? Quem não os tem?
Quem não tem as suas dificuldades? Mas tem gente que é extremamente amargurada, tem gente que reclama de tudo. O crente não é assim. O crente não é um Dom Casmurro. O crente é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, que vai passar por um momento de tristeza, que vai ter um momento de angústia e um momento de aflição. Mas a característica nossa não é essa. E é mais essa história desses versículos que o povo cria, não é? Inclusive distorcendo a lógica. Tem gente que fala de um defeito pessoal como se fosse qualidade. Não, eu só tenho um defeito, eu sou muito sincero. Isso não é defeito, isso é qualidade. Aí às vezes inverte, não é isso? E aí inverte na perspectiva de que sinceridade é falta de educação, sinceridade é grosseria, sinceridade não é levar em consideração a dor do outro e o contexto. Você pode ser sincero de várias formas. Você não precisa humilhar ninguém. Você não precisa estabelecer essa relação. Irmãos, eu estou sendo muito prático e muito objetivo, porque santidade é uma coisa que a gente desenvolve no nosso cotidiano. Santidade não é você entrar na igreja. E se tem alguém que faz isso, eu não estou falando especificamente de ninguém que faz isso, não. É porque criam-se estigmas, cria-se no imaginário evangélico algumas ideias. A pessoa chega com a voz mansa, se ajoelha antes do culto, faz assim: pai fulano, que irmão abençoado. Aí vai na casa para ver, conversa com a esposa, conversa com os filhos, não é? Eu lembro de uma história que um dia eu ouvi, que um filho de pastor, viu, para falar da nossa classe, da nossa categoria. Diz que um dia o filho chegou e disse: pai, vamos morar na igreja? Mas meu filho, ainda não tem a nossa casa, por que morar na igreja? Diz: porque na igreja o Senhor é tão bonzinho, na igreja o Senhor é tão diferente do que o Senhor é aqui em casa. A santidade, irmãos, não é aqui não. A santidade é lá no trabalho, é na relação com as pessoas, e é muito prática, mas é muito prática. Aqui tem um roteiro que a gente poderia seguir. Se a gente fizesse isso, a gente já estava meio caminho andado. Obviamente tem mais coisas, mas para eu fechar aqui, né? Amargura, cólera, como tem gente colérico. Da ira a gente já falou. Gritaria esse povo barraqueiro. Blasfêmia, malícia, como tem gente malicioso, né? Tudo da pessoa tem uma intenção escondida. Eu tenho dificuldade de lidar com gente assim, e vivo pedindo a Deus que Deus não me deixe ser assim. Obviamente que às vezes a gente tem que ser astuto para com os astutos, é sábio agir dessa forma, mas a gente tem que deixar de ser tão malicioso às vezes como a gente é. Tudo é uma segunda intenção. Tem gente que ama jogar verde para colher maduro. Fale a verdade, seja direto, sem charadinha, sem indireta, sem conversa fiada. Tem gente que para chegar lá, arrudeia, o objetivo é estar vasculhando a vida dos outros. Veja, irmão, santidade é prática de vida, é cotidiano. Agora é hora de se revestir. Eu não joguei tudo isso que não presta fora, então vou me vestir de quê? Antes, sede uns para com os outros benignos. Você é uma pessoa do bem, seja benigna, não maligna. Haja com bondade e benignidade, é fruto do Espírito. Compassivo. Irmãos, vivemos numa época, não é só no nosso país não, no mundo, de uma intolerância impressionante. A coisa está envenenada de um jeito que ninguém pode dizer mais um A com ninguém não. E já vem com 4 pés na mão. A gente tem que ser mais compassivo, irmãos. Paciência, seja compassivo. Olha que coisa linda, perdoando-vos uns aos outros. Vamos exercer o perdão. Cristo nos perdoou mesmo sendo quem nós somos. Veja, a tolerância não é algo que se processa no discurso. A tolerância é vivida no cotidiano. Tem gente que tem um discurso lindo de tolerância, mas na prática não é tolerante, não é compassivo,
não é perdoador. E o padrão qual é? Como Deus em Cristo vos perdoou. E aí nós temos a perspectiva mimética, né? A perspectiva da imitação, que eu fecho aqui dizendo desde o começo: o objetivo maior é ser parecido com Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A palavra que eu quis trazer para os irmãos hoje foi uma palavra muito prática, muito objetiva, para que a gente saia do campo apenas das ideias, que é importante, mas que a gente exerça essa santidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a que sejamos cada vez mais santos e parecidos com o Senhor Jesus. Amém.